caro telespectador, um bom dia para você. Como é bom, amigo, a gente começar o dia sabendo que somos filhos amados de Deus e que está documentado. Os evangelhos são documentos sagrados assinados com o sangue de Jesus. E as leituras foram assinadas. São os testemunhos daqueles que viveram e conviveram, às vezes antes de Jesus, viveram e conviveram com a ação de Deus no mundo, e depois de Jesus, aqueles que viveram e conviveram com Deus homem em Jesus. São documentos assinados, escritos e assinados, com amor, por amor, e para mostrar que são verdadeiros, deram o sangue, assinaram com o sangue. E quando a gente vai na Terra Santa, que a gente pisa naquele lugar, naqueles lugares onde houver o sacrifício, onde houver a mutilação de Jesus, dos apóstolos, aonde eles caminharam quilômetros e quilômetros de ida e vinda para anunciar que nós somos filhos amados de Deus e que devemos viver como tal. Porque se hoje perguntar para a família de um modo geral, como uma canção da campanha da fraternidade, uma vez, ela ainda existe, mas muito linda quando pergunta assim: a família como vai? Meu irmão venha e responda. Jesus veio para fazer com que a gente pudesse responder: a família vai bem, a família é o tesouro, a família é o lugar sagrado, onde a gente sai dela e vai servir na comunidade, vai servir na estrada, vai servir no comércio, vai servir aonde for, mas eu volto para ela trazendo o fruto do meu trabalho, mas eu volto feliz. E olha, amigo, Deus de tal maneira amou o mundo que Ele nunca deixou o mundo sem sua presença. Ele criou o mundo por amor, com amor. Ele nunca deixou o mundo sem sua presença. A primeira leitura de hoje, ela é do livro do Êxodo. É o autor sagrado nos contando que Moisés, quando montava seu acampamento, porque eram nômades, viviam sempre mudando, porque viviam da agropecuária, da pecuária e do rebanho, que eram mais ovelhas, que davam o couro para dormir, para vestir, para calçar e para fazer as tendas. As tendas eram feitas com os couros das ovelhas. Então eles viviam sempre mudando, porque ficavam às vezes num lugar e ali ficava escasso a comida, e também eles tinham que ter poços para alimentar, para saciar a sede deles e das ovelhas. Então eram povo nômade. E quando caminhavam um pouco, montavam suas tendas para morar, mas montavam a tenda para ouvir Deus. E como era bonito a narrativa, como é bonita a narrativa da leitura de hoje. Você sabe que no seu celular tem um aplicativo chamado Deus Conosco, que você pode colocar no seu celular e ler a palavra de Deus todos os dias, em vez de ficar vendo só as coisas que o humano nos manda. Às vezes coisas boas, às vezes as coisas que não valem nada, e nós passamos horas e horas e horas vendo no celular e não temos tempo para ouvir Deus. E Moisés ia para a tenda para falar com Deus, para ver como ele lidava com aquele povo. E o bonito é que quando ele ia para a tenda, todo o povo da comunidade, várias tendas montadas, cada um morava na sua, mas quando Moisés ia para a tenda, Moisés era o profeta daquela época, daquele tempo, ele ouvia Deus e passava a mensagem para aquele povo. Quando Moisés entrava na tenda, descia uma nuvem e cobria a tenda. Ali
eles sentiam a presença de Deus através daquela nuvem que do nada cobria aquela tenda. E toda a comunidade se reunia e ficavam de pé, esperando Moisés ouvir Deus dentro da tenda. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje é Jesus falando para mim e para você. Qual que é a nossa tenda hoje? Muitas vezes nós não temos tempo de parar para ouvir Deus, ou não queremos parar. Paramos para ouvir tantas outras coisas, mas para ouvir Deus não arranjamos tempo. Nós hoje temos as nossas igrejas, que são as casas erguidas para que possamos ir e falar com Deus no sacrário, no Santíssimo. Mas podemos também falar com Deus na tenda do nosso coração, porque Ele está aqui na palavra. Esse testemunho de Moisés é antes de Jesus, é Deus caminhando com seu povo rumo à terra prometida. Mas o Evangelho é o evangelista nos falando, e é o evangelista Mateus nos contando esse episódio. Que Jesus saiu, deixou a multidão e foi para casa com seus discípulos. E Jesus, se a gente conhece os evangelhos, nós conhecemos o evangelho da semeadura. Quando nos é contado que o semeador saiu a semear, plantou seu terreno, bastante trigo, só que quando ele foi ver, junto com o trigo, nasceu uma outra planta, que é muito parecida com o trigo, que é chamada joio. Só que o joio não é alimento, mas parece muito. O joio, ele é amargo. Então, ali houve uma maldade do inimigo, que o bom semeador, o homem bom, semeou o trigo para alimentar o povo. Porque desde todos os tempos, o trigo sempre foi alimento para o povo. E até hoje, na Terra Santa, o alimento principal lá é o pão. Só que não é o pão que nós comemos aqui, o pão com fermento. É o pão só com a farinha. E assado de maneira bem diferente, ele não é assado coradinho, não. Ele é uma farinha mais ou menos cozida. E que você usa ele para comer com a comida, com o almoço. Mas ele é servido também como café da manhã. Servido como alimento para os nômades, para a cidade, nos restaurantes, onde for, ali tem o pão. E sempre foi alimento. E junto com o trigo nasceu o joio. Então vieram perguntar os colaboradores desse semeador, veio perguntar para o dono do terreno, o que fazer? Nasceu junto o joio e o trigo. Como podemos separar? Devemos arrancar o joio? Ele disse, não, se você arrancar o joio, corre o risco de você arrancar o trigo também e não teremos colheita. Deixa crescer junto. Na hora da colheita a gente sabe o que é um e o que é outro. Então corta o joio, amarra no feixe e joga no fogo. Corta o trigo, amarra no feixe e traz para o celeiro. E a parábola de hoje, que nos conta o evangelista Mateus, é que, chegando em casa, os discípulos perguntaram para ele, explica para nós aquela parábola que o Senhor falou lá para a multidão, do joio e do trigo. Então, o que Jesus disse? Ele respondeu, aquele que semeia boa semente é o Filho de Deus, é o Filho do homem. É aquele que está sempre fazendo bem, sempre iluminando, sempre conduzindo. Não deixa ser pego pelas armadilhas do demônio. Não deixa a vaidade tomar conta, não deixa o dinheiro subir a cabeça, não deixa aqueles que vivem e convivem com ele passar necessidade. É sempre uma pessoa agradável, boa, presente. E, além de tudo, ensina a amar a Deus sobre todas as coisas.
E qual que é? E o que é o joio? O joio é aquele que é inimigo e que às vezes passa de bonzinho perto de você ou convive com você. Nós convivemos ao mesmo tempo com joio e com trigo. Ao mesmo tempo somos joios e trigo. Tem dia que a gente é uma pessoa que agrada a todo mundo. Tem dia que nós somos azedo, amargo, aborrecido, exigente. Você já teve esse dia? Tem dia que nós somos joio e nós devemos ter cuidado, porque o joio vai ser queimado. E vai virar cinza. Para que serve cinza? A cinza já não serve para mais nada. Ela dilui na terra e só fica o resíduo pequenininho. O trigo não, o trigo se torna alimento do corpo. E Jesus usou o trigo para mostrar que ele pode ser também o alimento da alma, transformando o pão em Eucaristia. Ele usou o pão para colocar vida no pão, porque o pão dá vida, meu corpo. Hoje nós temos vários jeitos de alimentar, mas o pão, que é a Eucaristia, só ela alimenta a minha alma depois que eu entendi que eu sou filha amada de Deus, que eu preciso ouvir sua palavra todos os dias, colocar em prática o que ele me ensina e alimentar meu espírito com o seu corpo na Eucaristia. Então ele disse, o joio é o inimigo, são os que pertencem ao maligno. Está de boazinha ali com você. Você termina o trabalho, em vez de falar assim, vamos para casa, vamos cuidar da nossa família, ele fala, vamos beber um gole? E às vezes ali vira a noite e chega em casa levando só ressaca. E o dinheiro, o pão que ele foi ganhar, não sobra para alimentar bem a família e nem ele mesmo. Ou então aquele que fofoca, aquele que fica vigiando os outros, aquele que fica vendo defeito dos outros, nunca vê o seu. A gente vê defeito em todo mundo, mas nunca olha em si mesmo. E os meus? Como é que eu vou me transformar em trigo, deixar de ser joio? Então, meu irmão, meu amado, a palavra de Deus de hoje vem nos dizer, e ali os seus discípulos ouviram ainda Jesus dizer, os justos, os bons, brilharão como o sol no reino do seu Pai, enquanto o joio será queimado. Os maus, os enganados, os enganosos, os enganadores serão queimados aonde? No fogo do inferno. E olha a última palavra do Evangelho. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Falar, ele fala. Mas muitas vezes não temos ouvido para ouvir Deus, temos ouvido para ouvir o mundo. Então, se você tem a palavra de Deus, você tem a Bíblia, você tem um aplicativo no seu celular que chama Deus Conosco, que todos os dias traz a palavra de Deus, traz o salmo do dia, traz a leitura, o testemunho ou dos nossos antepassados, antes de Jesus, que caminhou, o povo de Deus que no deserto andava, caminhou até Jesus. E temos testemunho dos apóstolos que conviveram com Jesus. Então, Deus nos fala todos os dias. Quem tem ouvido, ouça. Que Deus te dê uma boa terça-feira, um bom fim de dia e uma boa tarde. Deus te abençoe. Um abraço carinhoso para você. Fica com Deus.